Olá, eu sou Serginho Henrique e este é o Pastiche. Num dia pra gente conversar sobre uma coisa muito séria: preconceito. Nunca na minha vida eu tinha me sentido vítima de preconceito de qualquer espécie. Claro que eu já convivi com situações de preconceito, mas em momento algum eu me senti vitimizado por ela ou me senti de fato com problemas por este ou aquele motivo. Isso me trouxe um complicador de que, por mais que eu ouvisse, entendesse o que é preconceito, nunca na minha vida eu tinha de fato considerado a dimensão do que é ser vítima do que os outros pensam a respeito de você. Eu tô prestes a completar 27 anos de vida e nunca escondi minha sexualidade de ninguém. As poucas ocasiões em que eu tive que dar algum tipo de explicação, ou os poucos momentos em que eu achei que a minha sexualidade pudesse trazer algum tipo de transtorno, eu sempre acabei considerando que as pessoas que me diziam isto ou aquilo, na verdade não estavam compreendendo bem a dimensão daquilo que a minha sexualidade traz. Para mim, o importante é não esconder. Foram poucas as situações lá na paróquia de São Roque em que eu de fato me senti questionado por causa disso. Como todo mundo me conhece desde criança, de alguma forma a manifestação da minha sexualidade não era surpresa para ninguém. Era só o desenvolvimento da minha idade adulta, que enfim havia chegado e que precisava se manifestar. Padre Daniel, inclusive, uma vez me disse que sexualidade não é simplesmente o ato sexual, não é simplesmente a pessoa ou o gênero com quem você escolhe transar. Sexualidade é a totalidade do nosso corpo, é como a gente se relaciona com os outros, é como a gente se coloca no mundo. Na época eu era ainda muito novo para compreender a complexidade de tudo aquilo que ele havia me dito. Só hoje é que eu consigo vislumbrar minimamente o que ele me explicou quando eu estava ainda em torno dos meus 15 anos. Aliás, existem paróquias aqui em São Paulo em que eu já vi quantidades enormes de homossexuais e tudo bem. As pessoas simplesmente não se importam. Mas recentemente eu fui surpreendido por um sentimento que até então eu não havia sentido e compreendi o que de fato é o preconceito. Todos nós temos ideias pré-concebidas a respeito de todas as coisas. Sejam elas questões das quais a gente gosta, não tem o menor problema, ou sejam elas questões que eventualmente possam nos causar algum tipo de desconforto, de incômodo. Eu pessoalmente não vejo um grande problema em que as pessoas às vezes se sintam impactadas por algo diferente do que aquilo que elas estão acostumadas. O problema de fato é como você vai lidar com isso depois. Recentemente, eu fui abordado por pessoas esclarecidas que vieram me dizer que eu simplesmente não tinha o direito de manifestar a minha sexualidade nas minhas redes sociais e que eu devia, por todas as letras, ter perfis falsos para esconder os meus gostos, opções e desejos. Aquilo me chateou de uma maneira tão significativa, mas tão significativa, que eu simplesmente não consegui dar uma resposta. Aquelas pessoas estavam de alguma maneira sugerindo que eu não fosse eu mesmo, que eu escondesse do mundo, que eu fingisse ser o que não sou. Eu fiquei imensamente chateado, porque o que de fato aconteceu ali era opressão. Se eu não posso ser o que sou, se eu não posso manifestar aquilo que gosto, é porque eu preciso esconder, eu preciso fingir, eu preciso anular. Finalmente eu entendi o que o preconceito é. O preconceito é tirar de alguém o direito de ser ela mesma. E o mais grotesco nisso tudo é que as pessoas que sugerem esse tipo de coisa simplesmente são incapazes de compreender a dimensão dos temas que possam eventualmente ser causa de preconceito. No caso da minha homossexualidade, talvez algumas pessoas acreditem que isso seja uma escolha. Não é, nunca foi e nunca será. Sexualidade é algo que nasce com a gente. Tal e qual a cor do cabelo, a cor dos olhos, a altura. Eu não estou defendendo que seja genético, porque eu não sou cientista para dizer isto ou aquilo. Eu estou dizendo que é uma condição. Sexualidade é sentir ou não sentir atração por determinado objeto. Se eu não sinto atração sexual por mulheres e isso está no meu corpo, quer dizer que isso veio comigo. Não é que simplesmente um dia eu resolvi que eu só ia me relacionar com homens. Mas existem situações que são ainda mais graves, na minha opinião. Tudo bem, a ciência ainda não chegou a uma conclusão a respeito da sexualidade, mas quem é que escolhe a cor da pele? Quem é que escolhe o gênero que nasce? E mesmo as questões que efetivamente são escolhas, como por exemplo religião, ou como por exemplo gostar deste ou daquele segmento musical, quem é que tem o direito de dizer o que você deve ou não deve fazer? Quem é que tem o direito de dizer o que você pode ou não pode gostar? Quem é que tem o direito
de mudar aquilo que você é. O preconceito é uma lástima. Ter finalmente me sentido vítima dele fez com que eu compreendesse coisas muito complexas que eu ainda não havia compreendido. Eu não tenho aqui a menor pretensão de dizer que aquilo que eu escutei seja realmente grave. Eu sei que muitas pessoas já passaram por situações terríveis por conta de preconceito. Homossexuais já apanharam, negros já foram presos e assassinados, mulheres já foram subjugadas ao longo de séculos e mais séculos. Sem falar de todas as outras formas de preconceito. A situação pela qual eu passei, uma tentativa de pessoas regularem a minha vida, regularem o que eu faço, o que eu digo, o que eu deixo de dizer. Não foi nada demais. Não foi nada grave, mas aquilo que eu senti foi definitivamente transformador. Me senti oprimido. Pela primeira vez eu me senti podado no meu direito de exercer a minha sexualidade da maneira que eu bem entender. Eu não estou levantando uma bandeira, eu não estou aqui fazendo um discurso pró-LGBT ou pró o que quer que seja. Eu só estou exercendo o livre direito de ser quem eu sou. Gostem ou não, cada um de nós pode e deve fazer com a própria vida o que bem entender. O único limite que deve existir é a integridade e o respeito ao próximo. Eu não acho que eu devo ficar exibindo a minha homossexualidade. Eu não acho que eu tenha o direito de fazer com que as pessoas aceitem ou compreendam. Mas eu só acho que eu tenho o direito de exercê-la como eu achar mais adequado. Isso tudo me fez pensar bastante e talvez esse vídeo seja um complicador no meio dessa salada toda. Mas eu gostaria que você que está assistindo lembre-se e tenha a certeza de que ninguém mesmo tem o direito de dizer quem você deve ou não deve ser, o que você deve ou não deve gostar, que a sua cor ou seu gênero são menores, são insignificantes, são problemáticos. Eu ainda tenho a sorte de ser homem, branco e classe média, mas eu fico imaginando quem eventualmente é vítima de todos os preconceitos ao mesmo tempo. Eu fico imaginando quanto pode ser terrível a vida de uma mulher homossexual, negra, pobre. Nada nesse mundo pode alterar aquilo que você é. Se você quer um conselho e se o conselho fosse bom, eu diria que o melhor a fazer é simplesmente ignorar, superar e continuar vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecido. Cerque-se de pessoas que te amem e que não se importam com a sua sexualidade, a sua raça, o seu gênero, a sua classe social. Porque afinal de contas, isso tudo não faz a menor diferença. Nós somos todos seres humanos e temos o direito de levar as nossas vidas como nos convier. Seja você mesmo e aprenda a reconhecer em sua vida as pessoas que geram amor, paz e benevolência. Certamente, as pessoas vítimas de preconceito ainda terão muitos problemas para que, de fato, a sociedade simplesmente não se importe mais com isso, porque não faz diferença. Mas que até lá, você e eu possamos simplesmente ser felizes. É o que todos estamos buscando. Tchau!